Olá, salve! 30 de junho de 2022. Faz exatos 20 anos que o Brasil foi pentacampeão do mundo. Todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta. Esta foi a manchete do jornal O Globo do dia 30 de junho. Manchete que, aliás, só saiu por volta de 10h30, 11 horas da manhã, porque para rodar o jornal era preciso conhecer o resultado da partida. E pelo fuso horário do Japão, em Yokohama, onde aconteceu a final, 12 horas de diferença, o jogo aconteceu às 8 horas da manhã no Brasil. 8 da noite em Yokohama, terminou às 10 e, portanto, 10 da manhã aqui no Brasil. O jornal foi rodado a partir daí, depois de conhecido o resultado e depois de se chegarem as fotos dos nossos queridos amigos cronistas esportivos do jornal o Globo. Todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta. E como foi essa trajetória? Como foi essa caminhada que eu tive o prazer de acompanhar? Começando pela transcrição no meu caderno de todas as partidas, todas as súmulas dos jogos realizados, a partir até mesmo do tempo de preparação da seleção. Antes de chegar ao Japão, o Brasil fez uma parada em Barcelona, onde jogava, em qual clube jogava, Rivaldo, um dos nossos principais craques. Rivaldo estava machucado. O médico do Barcelona não queria que ele fosse jogar a Copa do Mundo. Aliás, ele tinha dado um diagnóstico definitivo. O Ronaldo tem que operar o joelho. E o médico da seleção brasileira, Dr. José Luiz Runco, ao chegar a Barcelona, foi conversar com o médico do Barcelona e disse para ele: Rivaldo vai jogar a Copa. Pelo menos nós vamos fazer uma tentativa de levá-lo até a Copa do Mundo, até o último instante. Como a gente sabe, no fim da história, que Rivaldo de fato jogou. Antes do Brasil chegar ao Japão, primeiro a Coreia, porque foi a primeira Copa do Mundo com jogos em 2 países, aliás, era chamada de a Copa Tartaruga, casa nas costas, porque a cada jogo a seleção, ou as seleções todas elas, tinham que mudar de cidade. Ninguém jogou na mesma cidade 2 jogos seguidos. E antes de jogar na Copa do Mundo na Coreia, seu primeiro jogo, o Brasil jogou contra a seleção da Catalunha, exatamente nesse momento em que a seleção brasileira viveu o problema do Rivaldo. O médico José Luiz Runco contestando o médico do Barcelona que queria operar o joelho do Rivaldo e o Runco dizendo que ia conseguir recuperar o jogador com o tratamento conservador que ele tinha previsto para Rivaldo. E nesse amistoso contra a Catalunha, o Brasil venceu por 3-1. Rivaldo não jogou. No lugar dele, a seleção que o Filipão tinha criado um sistema, jogava no 3-4-3, 3 zagueiros, Edmilson, Anderson Polga e Roque Júnior, Cafu, Emerson, que ainda estava jogando na seleção e depois foi cortado, vamos falar mais adiante, Kleberson e Júnior, que fazia a ala esquerda, e 3 atacantes, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Denilson. Esse era o jogador que atuava no lugar do Rivaldo, fazendo a função do Rivaldo. O Brasil venceu por 3-1, Ronaldinho Gaúcho fez um gol de falta, Ronaldinho Gaúcho fez o segundo, a seleção da Catalunha descontou com Luiz Garcia e o Brasil fez o terceiro gol com Edmilson aos 30 do segundo tempo. No caminho para chegar à Coreia, mais uma parada, mais um pit stop para jogar na Malásia. Isso para vencer o fuso horário de uma maneira mais racional, de uma maneira mais natural, porque são 12 horas de distância do Brasil, de fuso horário do Brasil para a Coreia. A adaptação exigia uma parada na Europa, Barcelona, uma parada na Ásia. O jogo foi amistoso na Malásia, o Brasil venceu por 4-0 da Malásia, com gols marcados por Ronaldo, Juninho, Denilson e Edilson. E nesse jogo, Rivaldo já participou. O médico da seleção fez questão que Rivaldo jogasse pelo menos um tempo de jogo. Jogou 62 minutos e Kaká entrou no lugar dele. E ele foi seguindo o tratamento. Foi fazendo o tratamento que o médico da seleção tinha previsto. E aí veio a chegada na Copa do Mundo
e no primeiro jogo do Brasil, na estreia da seleção brasileira contra a Turquia, Rivaldo estava em campo. Lá estava a escalação da seleção brasileira que a gente pôde testemunhar. Marcos, os três zagueiros Lúcio, Edmilson e Roque Júnior, Cafu na lateral direita, Roberto Carlos na esquerda, Gilberto e Juninho Paulista começando no meio do campo, depois Vampeta entrou no lugar dele, e três atacantes, Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Os três atacantes que, afinal de contas, acabaram com a Copa do Mundo e nos trouxeram o título. O Brasil ganhou da Turquia por 2-1. Está aqui. Para entrar no estádio, nós precisávamos de ingresso, como qualquer torcedor comum. Tinha que ir no centro de imprensa, no TV Compound, para retirar o ingresso do jogo, e lá estava o ingresso para entrar na partida e ficar sentado na posição de transmissão. Veio o segundo jogo, Brasil e Turquia. De novo, aqui o símbolo, o ingresso do jogo e a vitória brasileira por 4-0 sobre a China. Se o Brasil jogou a primeira partida em Ulsan, teve que jogar a segunda em Sojipo e meteu 4-0 na China, com gols de Roberto Carlos de falta, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho de pênalti e Ronaldo fazendo o quarto gol da seleção brasileira. E classificação encaminhada, mas faltava o terceiro jogo contra a Costa Rica e o Brasil passou fácil. 5-2 sobre a seleção da Costa Rica. Ronaldo fez 1-0, Ronaldo fez 2-0, Edmilson 3-0. No primeiro tempo o Wanchope diminuiu, no segundo tempo eles apertaram, a Costa Rica começou a dar trabalho, Gomes fez um gol de cabeça 3-2, mas Rivaldo e Júnior fizeram os gols que deram a vitória ao Brasil por 5-2, se classificando com 100% de aproveitamento. Brasil 100% de aproveitamento, vai para a fase de mata-mata. E aí, oitavas de final. A partir de agora, desse momento da Copa do Mundo, é matar ou morrer. Para ou continua. O Brasil caiu contra a Bélgica. Brasil 2-0. A gente tomou uma revanche dessas recentemente na Copa do Mundo da Rússia. A Bélgica nos eliminou. Mas naquela Copa, e vejam, Rivaldo em todas as partidas. O que mostra que está Rivaldo jogando ao lado de Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho no ataque da seleção brasileira. Sempre com o Filipão mantendo o sistema com três zagueiros, Lúcio, Roque Júnior e Edmilson, que fazia um zagueiro que às vezes saía para compor a posição de volante. O Brasil fez 2-0 na Bélgica com 2 gols no segundo tempo. Não foi um jogo fácil. A Bélgica, já a partir daí de 2002, nos dava trabalho. Rivaldo fez 1-0 e Ronaldo o segundo gol 2-0. E vamos para a semifinal da Copa do Mundo. A seleção brasileira pega a Inglaterra. Esse foi o jogo mais difícil, o jogo chave. Inglaterra, rival tradicional da seleção brasileira, e o jogo começa com a Inglaterra fazendo 1-0 com gol de Owen. Nesse jogo entrou Cleberson, foi a partir daí que deu uma arrumada no meio-campo da seleção brasileira. Juninho Paulista não conseguia render o suficiente, entrava com boas e más atuações, com alternando dentro do jogo uma boa ou uma má atuação, e nesse jogo entra Cleberson. A Inglaterra faz 1-0 com Owen e o Brasil empata no finalzinho do primeiro tempo, já nos acréscimos 47, com o Rivaldo. E o gol da vitória vem com Ronaldinho Gaúcho cobrando falta. Aquele famoso gol de falta do Ronaldinho que chutou ou cruzou. Uma falta pela meia direita, bem lá na intermediária, e ele olha a posição do goleiro e, com vários jogadores agrupados dentro da grande área, brasileiros e ingleses, ele mete a bola direto por cima do goleiro Seaman. E a bola entra lá no ângulo. Ele jura que chutou aquela bola. Muita gente, inclusive eu, acha que ele apenas fez um cruzamento. Mas valeu o gol. E o Brasil venceu por 2-1 e foi para a grande final da Copa do Mundo, num dia, aliás, para a semifinal da Copa do Mundo primeiro, para enfrentar um adversário que já tinha sido adversário do Brasil no início e tinha dado trabalho. O Brasil ganhou da Turquia por 2-1 na primeira partida da Copa e voltou a enfrentar a Turquia por causa dos cruzamentos. A Turquia fazia uma Copa do Mundo muito boa, tinha jogadores de grande categoria como Henry, Hasan Saz, o Sukur, um centroavante número 9 que dava muito trabalho. E o Brasil venceu por 1-0 com um gol marcado pelo Ronaldo aos 3 minutos do segundo tempo. E vem então a grande final da Copa do Mundo. O Brasil pegando a Alemanha. Olha nós aí de novo, lembrando do passado,
revanches que aconteceram recentemente contra nós, infelizmente. A final em Yokohama, no Japão, neste dia 30 de junho, o jogo às 8 horas da noite no International Stadium de Yokohama. E o Brasil vence num dia em que Ronaldo brilhou intensamente. Brasil 2, Alemanha 0, com 2 gols de Ronaldo Fenômeno. O ingresso da partida final para sentar na tribuna de imprensa pelo microfone da Rádio Globo, que era a emissora pela qual eu transmitia essa Copa do Mundo. E aí o Brasil vence o jogo numa partida que teve Marcos, Lúcio, Edmilson e Roque Júnior, o mesmo trio defensivo, Cafu, Gilberto Silva, Kleberson, que fez um partidaço na final, e pela esquerda Roberto Carlos, o ataque Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Rivaldo. E todo mundo se lembra que no finalzinho da partida, já aos 44 do segundo tempo, o Filipão tirou o Ronaldo e botou o Denilson. Denilson pegou uma bola e saiu driblando para a ponta direita, perseguido por vários jogadores alemães e segurando o resultado, segurando a bola para fazer o tempo passar. Brasil, campeão do mundo. O Brasil conquista o seu 5º título mundial, coisa que até hoje nenhuma outra seleção conseguiu. A Itália tem 4 títulos, a Alemanha na Copa do Brasil conseguiu seu 4º título, a França tem apenas 2 títulos mundiais e o Brasil já está perseguindo o seu 6º título. Só que, nesta Copa do Catar, faz 20 anos que o Brasil não conquista o título mundial. Foi o maior tempo que o Brasil já ficou sem ser campeão mundial. Está na hora da gente se vingar, da gente voltar à conquista, voltar às glórias de conquistar um título mundial. Inscreva-se no canal, dê o seu like, dê o seu joinha, faça o seu comentário e vamos ficar sempre na cara do gol. Até a próxima!